começando cálculos químicos, a gente vai ter uma aula sobre relações numéricas fundamentais. Vem comigo! Relações numéricas fundamentais. Número atômico, símbolo Z, representa um número de prótons. Por exemplo, carbono 6. Esse número abaixo é um número atômico. O número de prótons é igual a 6. Esse é um enxofre de número atômico 16. Portanto, ele possui 16 prótons. Esse é o cobalto 27. 27 prótons. Unidade de massa atômica. Massa de 1/12 do átomo de carbono com número de massa 12, carbono 12. Medida por unidade de massa atômica, U ou UMA, unidade de massa atômica. Massa atômica, Ma. Do átomo, massa de um átomo expressa em U. Define quantas vezes um átomo é maior ou menor que 1U. Carbono 13. A massa atômica é 13U. Sódio 23. 23U. Cloro 35. 35U. Então, o número acima representa a massa atômica. Massa atômica do elemento. Média ponderada das massas atômicas dos isótopos constituintes do elemento. Por exemplo, o cloro. Existe o isótopo do cloro 35, que tem 75,4% de abundância, e o isótopo de cloro 37, que possui 24,6% de abundância na Terra. Como é que a gente tira a massa atômica do elemento? É a média ponderada. Então, é a massa vezes o percentual. 35 vezes 75,4 mais 37 vezes 24,6, dividido por 100. Esse valor 35,5 é considerada a massa do elemento cloro e é encontrado na tabela periódica. Massa molecular. Soma da massa atômica dos átomos que formam a molécula e expressa em U. Exemplo, H2O. O hidrogênio, massa atômica 1 vezes 2 átomos, mais o oxigênio 16 tem apenas um átomo. Então, a massa molecular da água é 18U. HNO3. O H é 1, o N é 14 e o oxigênio é 16. Você multiplica pelo número de átomos. Soma e você tem a massa molecular. No caso do HNO3, 63U. Al2SO4, 3, sulfato de alumínio. Então, massa do alumínio vezes o número de átomos de alumínio, entre parênteses, massa de enxofre vezes o número de átomos de enxofre, mais a massa atômica do oxigênio vezes o número de átomos de oxigênios, entre parênteses, vezes 3. Somando isso, você tem a massa desse sal. Número de Avogadro. Avogadro demonstrou matematicamente que uma amostra de qualquer elemento possui sempre o mesmo número de átomos quando a sua massa em gramas for igual à massa atômica. Esse valor foi chamado de constante de Avogadro. Em função da evolução tecnológica, a constante de Avogadro teve seu valor alterado durante sua existência. O valor utilizado para cálculos é de 6,023 vezes 10 a 23. Conceito atual de mol. O que é mol? Quantidade de matéria que corresponde a 6,023 vezes 10 a 23 entidades. O que seria isso? Um mol de um átomo, nós temos 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de uma molécula, você tem 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o mol representa essa quantidade. Então, se eu tenho um mol de pedra, eu tenho 6,023 vezes 10 a 23 pedras. Se eu tenho um mol de um aluno, eu tenho 6,023 vezes 10 a 23 alunos. Massa molar corresponde à massa atômica ou molecular expressa em gramas. Por exemplo, se a gente tem
Um átomo, 1 mol de um átomo, você tem a massa atômica em gramas e 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Por exemplo, 1 mol de cloro, eu tenho 35,5 gramas de cloro e eu tenho 6,023 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Para uma molécula, 1 mol, eu tenho a massa molecular em grama e 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. Por exemplo, a água. 1 mol de água tem 18 gramas de água e tem 6,0, arredondando, vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu quiser saber o número de átomos, você multiplica esse 6 vezes 10 a 23 pelo número de átomos. No caso da água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. No total, então, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos no 1 mol de água. Vamos a um exemplo. O corpo humano necessita diariamente de 12 mg de ferro. A massa do ferro, de 1 mol. Uma colher de feijão contém cerca de 4,28 vezes 10 a quinta mol de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias para que atinja a dose diária de ferro no organismo? Então, está aqui, ó, 1 mol de ferro tem 56 gramas. Aqui é 10 a menos 5, tá? 4,28 vezes 10 a menos 5 mol de ferro corresponde a x, é uma regra de 3. Então, multiplicando 56,4,28 vezes 10 a menos 5, eu tenho o correspondente a 2,4 miligramas. Uma colher, então, representa 2,4 miligramas. 12 miligramas corresponde a 5 colheres de feijão. Essa é a resposta. Hipótese de Avogadro. Amadeu Avogadro enunciou que volumes iguais de diferentes gases a uma mesma pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas ou mol. Volume molar. Segundo a IUPAC, a pressão normal é de 101.325 Pa, Pascal, que é igual a 1 atmosfera. E a pressão padrão é de 100.000 Pa, ambas a 273,15 K, Kelvin. Portanto, o volume molar nas CNTP é de 22,4 litros por mol. E o volume molar nas CPTP é 22,7 litros por mol. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CPTP, condições padrão de temperatura e pressão. Se não houver nenhuma recomendação, utilize o 22,4 litros, pois na maioria dos casos foi o valor que foi adotado nos problemas. O que nós podemos dizer então? Volume molar. 1 mol corresponde à massa atômica, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, que corresponde a 22,4 litros nas CNTP ou 22,7 nas CPTP. 1 mol corresponde à massa molecular, 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou 22,4 litros ou 22,7 litros, como eu citei. Vamos a um exemplo. 4 frascos contêm oxigênio molecular nas condições normais, 22,4 litros, 1 mol. A quantidade de substância contida em cada um está representada nos rótulos transcritos a seguir. Determine o frasco que contém o maior número de átomos de oxigênio. Então, aqui eu tenho 4 frascos. 1 mol de oxigênio corresponde a 32 gramas de oxigênio, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Como eu tenho 2 átomos, corresponde a 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio e a 22,4 litros de oxigênio nas CNTP. No frasco 1, nós vamos passar então, vamos calcular então o número de átomos. 6 vezes 10 a 23 corresponde ao dobro, né? 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas, o frasco 1 tem a metade aqui, 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. No frasco 2 eu tenho 1 mol. 1 mol, como nós vimos,
corresponde a 12 vezes 10 a 23 ou 1,2 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Frasco 3, 16 gramas, você tem a metade da massa, né? 32 gramas, 1 mol. Então, você tem 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, a mesma quantidade do frasco 1. O frasco 4, você tem 5,6 litros. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 corresponde a 22,4 litros. O frasco 4, então, tem 3 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, a resposta certa, frasco 2. Uma maneira mais rápida de pensar é que no frasco 1, no frasco 3 e no frasco 4 nós temos menos de 1 mol. Ou seja, esses frascos possuem número de átomos menor que o frasco 2. Ok? Bom, obrigado por você ter me acompanhado. Nas próximas aulas nós vamos falar de estequiometria. Me acompanhe, deixe o seu like no vídeo. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.